Fala pessoal, hoje mais uma review concisa, tô de luva porque tá frio e não quero usar casaco, e vai ser sobre o excelente livro Apologia de Sócrates. Ele que foi suicidado em mais ou menos 399 a.C., com quase 70 anos. E por que eu falo suicidado? Porque sua pena de morte foi justamente beber cicuta, que é o nome de um gênero de plantas venenosas. E o livro Apologia de Sócrates, escrito por Platão, trata justamente do seu julgamento que culminou na sua condenação. Tá, mas por que a história desse julgamento é relevante? Para entender isso, eu vou falar brevemente sobre Sócrates. Ele nasceu em Atenas, 470 a.C., era de uma família de escultores e ele mesmo trabalhou com isso. Também lutou na Guerra do Peloponeso contra Esparta. Atenas perdeu, mas ele foi respeitado como herói de guerra. Até que um belo dia, o oráculo de Delfos, que era um templo de Apolo, no qual ficavam várias mulheres que se dedicavam integralmente ao culto, dizem que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. Agora um parênteses. Por mais que não houvesse a Grécia na época, já que eram várias cidades-estado, como Atenas, Tebas e por aí vai, existia um senso de unidade entre elas, como um povo de origem comum e cultura semelhante, embora isso não impediu de terem guerras entre elas. Continuando, Sócrates fica sem entender, porque afinal ele não sabia de nada. Então ele parte para uma jornada questionando os sábios da Grécia e descobre que eles de sábios não tinham nada. Eram basicamente um monte de enganadores. Inclusive tinham aqueles que ganhavam dinheiro ensinando as pessoas a fazerem o mesmo, os famosos sofistas. Entretanto, ele percebe que o fato de reconhecer a própria ignorância é o que o tornava sábio, ao contrário dos outros que fingiam saber o que na verdade não sabiam. É daí que vem a famosa frase, só sei que nada sei. E o principal motivo que o levará a julgamento é justamente esse desmantelamento da imagem de sábios que várias pessoas tinham, como diversos políticos e os sofistas, já que os alunos deles começaram a se tornar alunos de Sócrates. Logo, os sofistas começaram a perder dinheiro, e Sócrates não cobrava nada. O que vai gerar uma tentativa de manchar a reputação de Sócrates até culminar no julgamento que falarei mais adiante. Além de lutar contra esse oligopólio de falso ensino, Sócrates também criou um método de questionamento, que eu considero sensacional, que é a dialética, que não tem nada a ver com a dialética de Hegel, que era parte de um sistema gnóstico. A dialética socrática consiste em escolher uma ideia e examiná-la com uma série de perguntas. Como a pessoa chegou naquela ideia, como ela explica aquilo, como seria o oposto. E também o uso da ironia, já que Sócrates muitas vezes fingia não saber o óbvio só para estimular uma explicação mais completa. E é também um método muito bom para fazer consigo mesmo. Quantas ideias tu aí tem na mente e nem sabe de onde vieram? Ou quantas coisas tu tem como verdade e no fundo não sabe se são de fato? Essa metodologia requer honestidade, então por favor não minta para si mesmo, por mais dolorosa que seja a verdade. Agora vamos para a apologia de Sócrates, ou seja, o julgamento. Uma das primeiras coisas que Sócrates diz para os juízes é não focarem na sua maneira de falar devido à sua boa oratória, e sim focar no conteúdo do que seria falado. E que se ele fizesse um discurso enfeitado, seria sem intenção, já que ele nunca tinha sido réu e não sabia como se portar no julgamento. Enfim, Sócrates prossegue dizendo que o grande número de acusações feitas contra ele, que já havia começado há um bom tempo, eram mentiras com o objetivo de acabar com a reputação dele. Então ele se defende da primeira acusação, que é: Sócrates comete crime e perde a sua obra, investigando as coisas terrenas e as celestes, e tornando mais forte a razão mais débil, e ensinando isso aos outros. Pode variar um pouco de acordo com a tradução. Sócrates argumenta que ele simplesmente nunca fez nada disso, e cita como testemunha todos ali presentes no tribunal, incluindo os próprios juízes, e seus alunos, como Platão. Ele conta a história do oráculo de Delfos e como isso o levou em uma jornada para provar que ele não era o mais sábio, o que o levou a desmascarar os supostos sábios, como mencionei anteriormente. E complementa dizendo que a origem das acusações é justamente o ódio do pessoal contestado por ele, e que apesar do ódio causado, ele deveria continuar fazendo isso porque considerava a vontade de Deus, já que do contrário ele não teria sido avisado pelo oráculo. Também fala que os que são considerados não sábios, no fim sabiam mais que a maioria dos que eram considerados como tal. E quanto aos tais ensinamentos presentes na execução, são justamente os jovens que veem o Sócrates fazendo este método e começam a aplicar aos outros, gerando assim mais raiva contra ele. Agora a segunda acusação. Comete crime corrompendo os jovens e não considerando como deuses os deuses que a cidade considera, porém outras divindades novas. Quanto a corromper os jovens, ele indaga Meleto, o acusador, que não consegue minimamente sustentar a acusação. Sócrates diz que se ele corrompesse os jovens, ou seja, fizesse mal a eles, não teria a mínima razão para os jovens acompanhar ele. E que se ele corrompesse involuntariamente, não seria caso para um tribunal. Depois ele indaga novamente Meleto se a acusação é sobre acreditar em outros deuses ou por não acreditar neles. Meleto então acusa Sócrates de ateísmo, o que não faz o mínimo sentido, já que a própria acusação dizia divindades novas, e Sócrates joga isso na cara dele. E também se defende dizendo como ele poderia não acreditar nos deuses se ele acredita nos daimons, que é traduzido como demônios, mas não tem nada a ver com o conceito católico. O daimon seria um intermediário entre o céu e a terra, entre o eterno e o mundano. Por exemplo, a palavra eudaimonia, erroneamente traduzida como felicidade em alguns locais,
quer dizer, bom intermédio entre o céu e a terra. E após isso, Sócrates demonstra uma grandeza impressionante. Ele declara estar plenamente ciente de que é a falsidade do povo que pode fazê-lo morrer. E fala que alguém pode chamá-lo de imprudente por estar fazendo algo sabendo que isso pode causar sua morte. Porém, Sócrates diz que não se deve agir pensando se vai viver ou morrer, mas sim se está agindo justa ou injustamente. E cita de exemplo os heróis gregos, principalmente Aquiles, que na Ilíada, mesmo sendo avisado pela sua mãe, a ninfa chamada Tétis, que morreria logo após matar Heitor, ele foi do mesmo jeito. Logo, ele reafirma que não é ateu, pois tudo o que fez e faz é pelo Deus que lhe comunicou a mensagem pelo oráculo. Então ele fala uma coisa sensacional. Diz não temer a morte justamente por não saber se é algo bom ou algo ruim. Ao contrário de cometer uma injustiça que se sabe que é algo ruim. E mesmo que não o condenem sob a condição de parar de fazer o que está fazendo, diz que prefere continuar e morrer do que desobedecer a Deus. Fala que a alma é mais importante que o corpo e que a riqueza vem da virtude, e não que a virtude vem da riqueza. E que se o condenassem, seja o que for, estariam fazendo mais mal a eles mesmos do que a ele. Porque a injustiça partiria deles por condenar o inocente. Adiciona que sempre procurou ajudar a todos, incentivando a virtude e nunca cobrou um centavo por isso, com a pobreza dele sendo a própria prova. Cita de exemplo um caso durante o domínio espartano, chamado de Tirania dos 30 em Atenas, logo após a Guerra do Peloponeso, que falei no começo do vídeo, em que ele se negou a buscar um homem chamado Leão Salamínio para ser executado injustamente, deixando claro que não era de agora que ele preferia morrer a cometer alguma injustiça. E também destaca que se tivesse feito mal a alguém com seus ensinamentos, os próprios alunos e ou seus parentes estariam ali para condená-lo. Então, dos 500 juízes, 280 votaram a favor e 220 contra. Ele pensava que a diferença seria maior. Sócrates diz que poderia ter usado da oratória para escapar à condenação, mas que isso seria errado, e que prefere morrer mesmo do que fazer algo desonesto. E diz que as pessoas procuram fugir da morte, sendo que é bem mais difícil fugir da maldade, e que seus acusadores foram pegos pela mais rápida e ele pela mais lenta. Isto é, a morte e a maldade, respectivamente. A maldade, no caso, é de cometer algum mal, e não de sofrer alguma maldade. Sócrates faz um último discurso dizendo que se a morte for como um sono, para ele está ótimo. Ou que se ele encontrar os mortos seria melhor ainda, porque vai poder conversar com Homero. E convenhamos, esse é um ótimo argumento. Fala que não guarda rancor dos acusadores, e diz para as pessoas fazerem com seus filhos o mesmo que ele, Sócrates, fez com eles. Ou seja, ensinar a não dizerem que sabem o que não sabem, e também ensinar as virtudes. Finaliza declarando que só Deus sabe quem terá o melhor destino, ele morrendo ou o restante vivendo, e fim. Agora vamos analisar os pontos do começo do julgamento até o veredito, destacando o quão absurdo foi a condenação. O primeiro ponto é o de Sócrates ter comparecido ao julgamento, porque ele sabia que era armado. Afinal, já estava um bom tempo espalhando mentiras sobre ele, e ele estava desmoralizando gente poderosa. Só o fato dele ter tido culhão para ir para o tribunal já é algo a ser admirado. E eu te pergunto, tu aí, faria o mesmo? Iria para um julgamento sabendo que será armado para te condenar? Comenta aí que eu gostaria de saber. O segundo ponto foi a votação. Lembrando que dos 500 juízes, 280 votaram a favor e 220 contra. E agora entra a ironia do destino. Sócrates era um atacante ferrenho da democracia. E no fim foi condenado pela mesma. E o mais interessante é que a democracia já é há um bom tempo a vaca sagrada do Ocidente. Se tu critica, o pessoal te julga como o oposto, que seria um apoiador de ditaduras. Só que nisso tem um problema. Porque o nome ditador era o nome de um escolhido do Senado romano para governar em tempos de crise com plenos poderes. E quando ele resolvia a situação, devolvia o poder ao Senado. Ao menos é o que era para acontecer. Júlio César foi um caso em que não aconteceu, e mudou completamente os rumos do Império Romano. O devido oposto à democracia é, na verdade, tirania, que é um governante fazendo o que bem entende sem respeito a nada. Mas o termo, infelizmente, já se popularizou. Mas fica aí a informação. E bem, quais são os pontos que Sócrates atacava na democracia? Na verdade, são pontos óbvios. Por exemplo, a maioria das pessoas não tem conhecimento e ou sabedoria necessária para tomar decisões que afetam toda a nação. Afinal, por exemplo, um ótimo médico não quer dizer que também será um ótimo político. Precisa-se saber quais são os problemas da nação e, se é possível, como resolvê-los. Outra coisa que Sócrates diz é que os políticos manipulam com discursos a opinião pública ao invés de buscarem a verdade. Afinal, o que eles querem é ser eleitos. Inclusive, no 1984, isso é muito bem apresentado. Também fala que a maioria das decisões democráticas são emocionais e não racionais. E bem, isso nem precisa de explicação nenhuma. Embora seja digno de nota que a votação até que foi acirrada. Afinal, 280 contra 220. Mas não importa porque quem manda é a maioria. O terceiro ponto que eu considero um highlight da apologia é justamente a fidelidade de Sócrates em seguir a vontade de Deus. E aqui entra um detalhe muito interessante que não aparece no livro. Mas Sócrates era um defensor do monoteísmo, embora ainda respeitasse os deuses da cidade em consideração às tradições atenienses. E também acreditasse nos daimons, como ele mesmo diz no julgamento.
Porém, ele defendia que existia um Deus único, ao qual ele chamava de Deus desconhecido. Inclusive, existe um altar descoberto em 1820 na Itália, dedicado ao Deus desconhecido, que se acredita ter sido construído por algum discípulo de Sócrates. E é impossível não lembrar de São Paulo no livro de Atos, capítulo 17, dizendo que veio anunciar o Deus desconhecido. Isso para mim foi um momento ímpar na história. O quarto ponto é Sócrates abrir mão de um discurso elaborado visando sua absolvição. Relembrando o primeiro ponto. Ele sabia que era um tribunal armado e ainda assim preferiu não usar a retórica, que seria super válido, afinal ele não iria mentir e principalmente ele era inocente. Todavia, ele quis garantir que se fosse para ser absolvido, seria com a verdade da forma mais simples possível. Então eu te pergunto de novo, tu aí, faria o mesmo? Afinal, se é para ir para um julgamento armado, que pelo menos tu se defenda com tudo que tem. Mas nem isso Sócrates quis fazer. E o último ponto que quero destacar na obra, porque ainda falta reflexão, é um ponto que não aparece na Apologia, mas sim no diálogo Críton, no qual um amigo e apoiador de Sócrates, chamado de, adivinha, Críton, tenta convencê-lo de fugir da prisão. Já que após a condenação registrada no fim do livro da Apologia, Sócrates ainda passa um mês preso até sua execução. Críton é rico, então poderia financiar a fuga dele tranquilamente, tanto subornando quem fosse necessário, quanto providenciando a viagem. Mas Sócrates nega, dizendo que não responderá a uma injustiça com outra, que no caso seria o descumprimento das leis de Atenas. Então eu pergunto novamente, quantas pessoas tu acha que fariam o mesmo que Sócrates? Porque a reflexão, a mensagem da Apologia, ao menos a principal, é essa: dar a vida pela verdade. Sócrates preferiu morrer do que abandonar a verdade, ressaltando que a verdade não é meramente não mentir, mas sim defender e fazer o que é correto, que ia desde cumprir a vontade de Deus pela mensagem do oráculo, que Sócrates interpretou como um chamado para propagar a verdade, fomentar as virtudes nos jovens e não cometer nenhuma injustiça, ou seja, algum mal, mesmo se sua vida estivesse em jogo. E talvez tu se questione o seguinte: mas não seria melhor se ele tivesse fugido e propagado a verdade em outros locais? Bem, além dos motivos já abordados como as leis atenienses, Sócrates fala que não adiantaria porque ele também seria perseguido do mesmo jeito, só que em outro local. E agora, no que remete ao legado, ele conseguiu muito mais impacto aceitando a sua condenação mesmo sendo inocente do que se tivesse fugido, justamente pela coragem demandada. Eu duvido que Platão teria sido o que foi se não tivesse ocorrido esse evento. A segunda reflexão, eu diria que é o disparate dos falsos sábios em se indignarem em serem corrigidos. Eu, particularmente, prefiro ser corrigido do que ser mentiroso, mostrando como tem pessoas, e infelizmente eu diria que a maioria, que preferem viver na falsidade do que acordarem para a verdade. A vida de Sócrates mostra que fazer o bem pode ser perigoso, análogo ao que aconteceu com Cristo, com a infinita diferença de que ele é Deus e fundou uma igreja. E a última reflexão é sobre a democracia, que do governo do povo se torna na prática o governo do demagogo. Quem engana melhor, leva. Simples. O que culminou na execução de um grande homem, que além de ser de fato sábio, era inocente. E essa foi a review da Apologia de Sócrates, espero que tenha gostado, e até a próxima.